A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Roberta, você foi diagnosticada com TDAH e você é uma cantora brilhante. Eu sou sua fã, assim, número 1 de carteirinha, indicada ao Grammy. Está em diversas trilhas sonoras aí de novelas pelo país. Mas e aí, quando que você descobriu? Como que foi essa história? Conta pra gente. Então, eu descobri em 2020, né? Mas eu sempre vinha há muito tempo me observando e percebendo que as coisas eram todas meio que soltas, sabe? As informações, tudo que eu ia fazer assim era meio solto, eu tinha que sair catando as coisas. E eu percebia que eu era diferente. E uma coisa que me chamou muita atenção também é que por mais que eu gostasse muito de um filme, chegava num momento assim eu dormia, sabe? Às vezes no cinema, numa parte tipo o filme do Queen, na parte daquele show assim no estádio, aquele som alto, não sei o que, e eu apaguei. Eu ficava encucada com aquilo. Falei, por que eu durmo, gente? Tá, achando que era normal até então. Porque você foi diagnosticada há pouco tempo. Mas eu não achava normal, sabe? Eu não achava normal. Mas na verdade, pra buscar o diagnóstico demorou, né? Demorou porque eu pensava assim, tem alguma coisa diferente. Tá. Mas eu não sabia que poderia ser o TDAH. Comecei a ver muitos vídeos, inclusive do Yuri mesmo. Comecei a ver bastante coisa, assim, da Ana Beatriz, do Simon, um monte de gente, né, que fala sobre TDAH, e fui me identificando. Com as características. Aí falei com o meu psicólogo, ele falou, vamos fazer o seguinte, faz um teste, desse da internet, que não vai te dar o diagnóstico, mas preciso, você né? dá uma olhada o que vai dar, se você se identifica, assim, com as coisas que falam e tal. E aí eu vou de qualquer forma te encaminhar um psiquiatra para que ele possa te diagnosticar. E junto a isso também teve um fato interessante. Eu fui fazer aula de espanhol e ali eu me deparei também com algumas coisas que eram muito engraçadas. Eu falo palavras erradas e lendo assim, eu pulava muito frase, a linha das frases, tudo aí, tudo isso foi juntando assim para que eu buscasse esse diagnóstico. Aí fui na psiquiatra e ela falou que realmente eu tenho TDAH. E foi agora, né? Assim, foi 2020. Olha só. E foi para mim libertador, assim, porque eu me culpava de muitas coisas, né? Às vezes de uma procrastinação, tive muito problema na escola, né? E para mim era assim, sou desligada mesmo. Você repetiu de ano? 4 vezes. 4 vezes, muita coisa, né? E aí tinha aquela coisa assim, aí eu fui estudar bastante, porque como a gente, eu acho que vai acabar falando aqui, o TDAH, ele tem, a gente fica, tem essa coisa de ser disperso, né? Mas tem o hiperfoco. E o meu hiperfoco... é a música. É a música, né? Lógico. E eu descobri, assim, de criança, que eu sempre gostei muito. Daí fui fazer aulas de violão. Eu fiz pouquíssimas aulas até, assim. Depois eu aprendi... Você pode considerar autodidata de tão pouco que eu fiz, né? É mesmo? Mas era 30 anos fazendo aula de violão. Mas era uma coisa, assim, muito... aquilo, a música. Aí eu fui entendendo o que eu queria pra mim. Eu quero ser cantora, eu tenho que compor eu quero ser completa. Sempre ficou eu quero horas e horas até o dedo machucar. Não, era assim, eu sentava pra almoçar, aí eu morava com meus avós, né? Aí pegava o violão, eu tava comendo, e pegava... Meu avô falava, pelo menos pra comer, pelo amor de Deus. Eu acordava mais cedo, assim, antes da aula, porque eu estudava de manhã pra tocar violão. Aí depois comecei a levar pra escola, aí foi um caos, assim. Mas é sempre uma coisa muito de quero e vou e persistir mesmo, meio super hiperfoco. Aí na música, eu vejo tudo que eu faço na música e falo, por que na minha vida, assim, no dia a dia, não pode ser dessa forma, sabe? Porque é bem diferente. É assim mesmo, doutora.
É assim mesmo. Eu acho que o que a Roberta está trazendo é bem o clássico, assim, né, do TDAH, né? Eu acho que uma coisa importante é que é um diagnóstico, né, uma condição que começa na infância, né? Isso vai se estendendo até a vida adulta, né? Vai mudando um pouco os sintomas, a intensidade, né? Mas é uma história, né, que vem desde a infância, né? E isso muitas vezes é muito mal interpretado, mal entendido como é o jeito de ser, a personalidade, é preguiçoso, né? Não consegue ele é mesmo, assim, né? ele é assim, né? E isso vai trazendo muitas consequências, né, Roberta? Assim, porque isso vai sendo, né, muito colocado nesse lugar, né? Alimentado, então, né? Dessa então forma. é isso. Então realmente eu não consigo aprender, né? Então eu sou pior que os outros, né? Então a gente começa a ter um problema na autoestima, né? Isso vai gerando ansiedade, pode até gerar outros quadros, né? Que a gente fala de comorbidades, né? Que são quadros associados. Além do TDAH, um quadro de ansiedade, um quadro, né, de uma depressão. Exatamente. Né? Doutora, agora para quem está iniciando no assunto, tem uma diferença entre TDA e TDAH. Explica pra gente. Sim, tem uma diferença, assim, né? Quando a gente fala no TDA, a gente está falando de transtorno de déficit de atenção. A gente está tirando o H, que é a hiperatividade, né? O componente da hiperatividade, né? Tem algumas pessoas que têm só o TDA, né? Que não tem o componente hiperativo. Mas a gente, às vezes, precisa ter um cuidado em diagnosticar isso, entender isso, porque a hiperatividade, muitas vezes, principalmente na vida adulta, pode se confundir com sintomas ansiosos, né? E, às vezes, uma inquietação subjetiva, assim. Não chega a ter uma inquietação motora, física, muito importante, mas uma inquietação subjetiva, um desconforto subjetivo mais interno, né? De uma inquietação constante, uma dificuldade de relaxar, de um relaxamento total nas horas que tem mais livres, né? Então, tem sempre uma inquietação, componente. Então, mas voltando, né? Então, mas o TDA seria sem a hiperatividade. O TDAH é quando a gente tem um componente da hiperatividade. É mais comum o TDAH? É mais comum o TDAH e quando a gente tem hiperatividade, a gente vai ter a desatenção. É quase que impossível, né, ter só a hiperatividade sem a desatenção. Por isso que tem essa diferença, né? Tá. Mas nos critérios, assim, quando a gente vai olhar os critérios diagnósticos, né, tem isso, são características da desatenção e características da hiperatividade e impulsividade, né, que também tá bem presente também no TDAH, né? Yuri, conta pra gente como que começou a sua relação, então, com esse transtorno. Hoje você aí é um ícone na internet, todo mundo sabe do seu canal, que é o Desconstruindo o TDAH. De onde veio essa... TDAH Descomplicado, que é tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos, né? Que ele está disponível nas lojas, principais lojas, a Amazon, na internet, disponível. E como que iniciou, então, a sua relação aí com esse transtorno? Porque hoje você ajuda milhares de pessoas. Uhum. Sim, começou desde o iniciozinho da infância, né? Inclusive, quando eu criei meu canal no YouTube, em 2015, eu comecei falando da minha infância. Eu tenho lembranças vivas desde os 7, 8 anos de idade, quando teve o diagnóstico, na verdade até antes, na creche mesmo, aos 4 anos de idade eu já tinha memórias ricas, né? E o que acontecia basicamente é que existem dois pontos de mudança na minha vida, na minha infância. Antes da alfabetização e pós-alfabetização. Isso provavelmente a Ana Cláudia vai concordar, que explica o fato de que muitas crianças são melhor diagnosticadas após o período da alfabetização. E por quê? Antes disso, eu era uma criança que era mais agitado, mais animado do que a média padrão, muitas vezes até por ficar em cima dos coleguinhas, né, com aquela impulsividade de falar, de agir, de pensar. Eu ficava até incomodando um pouco as crianças, e aí eu lembro da tia na creche mandar, não, senta aqui do meu lado um pouquinho, vamos conversar, que na verdade era me tirar um pouco de cima das crianças para sentar do lado dela ali, né? Mas, mesmo que na época da creche, antes da alfabetização, por mais que eu não soubesse ler, eu conseguia desenvolver algumas habilidades que foram até úteis, né? Eu lembro que, geralmente nas pecinhas de teatro, eles costumavam me chamar para ser o papel principal, porque eu tinha uma habilidade de falar ao mesmo tempo, né? A tia gravava a voz de um livrinho lá, narrando uma historinha, e ela dava o play na fita cassete, e eu meio que ia falando, gesticulando ao vivo, assim, eu ia ouvindo e falando, então ficava um negócio meio teatral, né?
E aí a vida era só festa, antes da alfabetização. Depois da alfabetização, quando a criança ela para de ir para a escola para fazer trabalhinho, pintura, para fazer brincadeira, ela vai ter que sentar, vai ter que olhar para frente, vai ter que começar a copiar, vai ter que escrever, e aí começam os problemas. Porque aí falta a questão estrutural da mente do TDAH, ela tem questões neuroquímicas, né? A produção da dopamina, que é um importante neurotransmissor, que faz com que você permaneça engajado numa atividade, ela é muito fraquinha. Então a gente fica meio 880, né? Pessoas que têm TDAH, elas têm muita dificuldade extrema em se permanecer focado, engajado em atividades pouco prazerosas, né? A gente sabe que todo mundo procrastina, né? Mas o TDAH, isso é crônico. Isso ali é uma coisa assim mesmo, violenta, né, na sua vida, né? Exatamente, eu acho que o Yuri está trazendo um ponto também super importante. Fala um pouquinho da questão da dopamina. Isso. A gente feito um teste, assim, como que é esse teste? Não tem um teste, né, pra gente ver dopamina, né? O diagnóstico... Por isso que é tão mais difícil ainda, né? Não existem esses testes bem específicos para... Aí fica, porque são tantos os sintomas, gente, de que tem... Eu acho que eu tenho TDAH, depois eu fui estudar para fazer esse episódio, falei, gente, eu tenho também, tudo, sei lá, porque são muitos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de mais sintomas, eu quero que vocês falem, até para alertar, porque às vezes tem uma pessoa em casa, um filho, passa a ser estigmatizado como preguiçoso, isso, não é assim? Avoado. Avoado, Não, ele tem esse transtorno, e aí se enxergar isso, né, desde sempre, encontrar o hiperfoco dele, ele vai ter uma evolução, vai ter uma vida melhor, né, com mais qualidade de vida.